ferramentas de garantia de qualidade. Eu ia entrar mais em detalhes em várias, mas pelo tempo eu vou diminuir para algumas, tá? Talvez tenha uma parte 2 aí. E depois a gente vai ter a palestra do Matheus sobre Elasticsearch, mais especificamente os analyzers do Elasticsearch. Tá, bora começar. Só para ter uma noção assim mais ou menos, a gente vai focar mais em 2 conteúdos, tá? O primeiro é Cucumber, mas considerando que eu imagino que vocês já tenham tido uma intimidade com BDD, com SpecFlow, essas coisas, eu vou focar mais na segunda parte, que é o IronMock. Tá? O que vocês preferem que eu invista mais tempo? Eu estou tendencioso a investir mais tempo no IronMock, que eu acho que é o que vale mais a pena. Pode ser? Tá, beleza. Começar então. Pelas ferramentas de garantia de qualidade, tá? Mas primeiro, o que é importante? O que a gente entende como sendo garantia de qualidade? Garantia de qualidade, pela definição do ISO lá, ISO 9000, é uma parte da gestão da qualidade focada em prover confiança de que os requisitos de qualidade serão atendidos. Os requisitos de qualidade do que está definido, né? Beleza. Até aí é uma coisa simples assim. No entanto, a gente não pode confundir garantia de qualidade com controle de qualidade, tá? Controle de qualidade é uma parte que faz parte da garantia de qualidade também, faz parte da gestão, mas, segundo o ISO também, ela é focada no atendimento dos requisitos da qualidade, ok? Ou seja, tá? Controle de qualidade é o foco específico nos requisitos que a gente fez de levantamento, ok? E se todos aqueles requisitos que a gente definiu estão sendo atendidos, foram desenvolvidos e foram entregues em alguma parte da funcionalidade do software que a gente está entregando. Garantia de qualidade, por outro lado, vai um pouco mais além, um pouco antes, digamos, e ela entra focando desde o início do processo, ou seja, a gente não vai somente garantir que aqueles requisitos estão sendo... eu não vou garantir só que eu vou conseguir cadastrar um novo registro no banco. Eu vou garantir que aquele cadastro vai ser feito com um tempo aceitável, vai ser feito com um fluxo aceitável. Eu vou garantir que não vai estourar um erro dependendo do fluxo daquela tela de cadastro. Então, garantia de qualidade de forma geral, ela permite que a gente olhe com um pouco mais de carinho para toda a entrega, desde o início, desde o levantamento dos requisitos, onde a gente pode focar um pouco mais nos detalhes ali para tentar fazer um fluxo que seja mais, traga uma experiência melhor para quem está usando, passando pelo desenvolvimento, a gente entregando coisas com menos bugs, com menor tempo de bate-volta ali entre desenvolvimento e testes, ok? E, lógico, finaliza com a parte da qualidade, do controle de qualidade, onde a gente garante que tudo está sendo desenvolvido, e passa disso e vai além, e vai na parte do deploy, para garantir que quando aquele mesmo pacote que a gente entregou em homologação, tá tudo ali dentro da parte do deploy, então ela pega o todo, ela não pega somente a parte da garantia, depois que eu terminei de desenvolver eu vou testar, tá? Só para vocês entenderem onde que a gente vai trabalhar mais ou menos aqui, tá? Até aqui tá tranquilo? Beleza. Aqui é mais ou menos, agora sim a gente vai entrar um pouquinho nas ferramentas, tá? Vou começar por Cucumber. Cucumber, tá? Alguém nunca ouviu falar de Cucumber aqui? Tá, para quem não conhece, tá? Alguém já ouviu, aliás, essas mesmas pessoas, vocês já ouviram falar do SpecFlow? Não. Tá, Cucumber, aliás, o SpecFlow é o Cucumber só que para .NET, para quem não entende, tá? Então, para resumir, ele é uma engine que é utilizada para
que permite, na verdade, que a gente crie uma documentação no formato de BDD, que é o mais utilizado, ou seja, uma documentação escrita ali com todos os requisitos, focando sempre nos comportamentos das nossas funcionalidades, ok? E ele permite que a gente escreva isso num formato, uma linguagem ubíqua, ou seja, uma linguagem que o nosso cliente, o nosso stakeholder, o nosso analista de negócios consiga escrever e consiga entender o que está escrito ali. E ao mesmo tempo ele permite que a gente crie testes de aceitação, a gente automatize isso, que são os testes que a gente já cria hoje, só através de código. Ele permite então linkar essas duas coisas. Eu vou ter um script ali dizendo quais são os meus comportamentos esperados e através dessa gen eu consigo automatizar um teste de aceitação para garantir que todos aqueles comportamentos estão sendo garantidos pelo nosso sistema. Tá? Vale falar, né? Ele não executa teste, ele executa scripts, como o Josias falou, e dentro desses scripts a gente botaria os testes. Isso, exatamente. Usar o executor de teste, um MS teste, um NUnit, enfim. Exatamente. De acordo com a linguagem. O SpecFlow, tá? É a ferramenta que a gente utiliza para .NET. Para outras tecnologias daí tem o Cucumber. Ele funciona para Java, para Ruby, Python, se eu não me engano. Para JavaScript, a gente está usando o TypeScript no nosso projeto ali. E ele funciona também. Então ela é uma gen que funciona para qualquer situação. A gente tem aqui um exemplo, tá? Para ficar um pouco mais claro para vocês. Onde eu tenho uma funcionalidade e um cenário, ok? E eu descrevo nesse cenário o que eu espero que aconteça. Então, eu vou ter o dado que o portador tal tem um saldo de tantos reais. Quando eu acessar a tela de descarga do cartão e efetuar uma descarga de R$1, então deve ser exibido o saldo de R$2 para aquele portador, ok? Então, qualquer pessoa, qualquer cliente, qualquer stakeholder que lê isso aqui vai entender exatamente o que é o comportamento que é esperado, concorda? Por trás, o que essa gen vai fazer basicamente é pegar cada uma dessas linhas, desses termos que estão escritos aqui, tá? E vai converter isso em uma implementação de um código, que aí a gente vai codar mesmo, a gente vai desenvolver e vai transformar isso em um código. Eu vou pegar um exemplo aqui. Aqui é exemplo, ó. Quando eu acessar a tela de descarga para o portador tal. Vou pesquisar aqui para ser mais rápido. O que eu vou fazer para implementar esse cara, basicamente, tá? É criar um método aqui que vai variar de acordo com a tecnologia, mas sempre vai ter um when aqui, que é o do quando. Eu vou colocar todo o termo, ok? Que pode ser através de string, através de regular expression, o que for. Eu vou conseguir pegar essa implementação e pegar parâmetros, nesse caso aqui, por exemplo, é um parâmetro do portador tal. Ele vai vir aqui através de um parâmetro, que essa gen permite que eu receba. E eu vou conseguir, então, implementar através de código a questão de clicar no link, abrir os detalhes do cartão e clicar no botão tal. Ou seja, aqui já está entrando na parte de código mesmo. O que a gente faz é fazer essa ligação entre as duas coisas que a gente sempre já teve que fazer, que é criar documentos para análise, para aceitação do cliente, e criar testes de automação para garantir aquilo. Então, o que ela faz é facilitar esses dois lados. Vantagens, tá? Primeiro, a questão da linguagem ubíqua. É uma documentação executável, então eu sei que eu tenho aqueles passos e eu consigo executar eles para garantir que eles estão funcionando. A utilização do BDD. Todo mundo sabe o que é BDD? Alguém não sabe? BDD é Business Driven Development, ok? Behavior Driven Development, ou seja, desenvolvimento orientado a comportamento. A gente sempre pensa primeiro no comportamento que a gente quer que tenha, independente de quantos botões, de quantas telas, de quantas coisas vão existir nesse processo. E a gente sempre tenta melhorar o comportamento e depois a partir daquele comportamento, a gente desenvolve uma feature em cima dele, ok? Ele foca no valor do negócio, no comportamento, ou seja,
Uma das vantagens é essa: a partir do momento em que eu recebo uma tarefa e eu tenho que determinar ali quais os comportamentos daquela funcionalidade, eu não vou estar pensando em quantos botões eu vou ter, em qual é a dificuldade técnica para mim de fazer aquilo. Eu vou estar pensando somente em o quão aquilo é fácil para o usuário, o quão é bom aquela experiência que o usuário está tendo ao executar aqueles passos. Então ele já impede um pouquinho aquela coisa de desenvolvedor de às vezes pensar: não vamos fazer desse jeito aqui porque isso aqui vai ser muito difícil de fazer, vamos fazer de tal outro jeito, vamos botar uma tela a mais, vamos fazer... Então isso facilita bastante nesse ponto, tá? De sempre melhorar o valor do negócio para o cliente. Sem contar que a gente tendo todos os cenários bem escritos e mudou em algum momento o processo do cliente, a primeira coisa que tem que fazer é ajustar o teu cenário, que vai quebrar o teu teste, que faz com que tu corrija o código para que fique alinhado. Então a documentação nunca fica desatualizada. Exatamente. Outra questão, tá? Ele melhora bastante o reaproveitamento e a padronização do código. Ou seja, a partir do momento em que eu vou começar a criar uma documentação para isso, eu tenho no Cucumber eu posso reaproveitar esses termos, o mesmo termo ali, o mesmo step que eu usei para um teste. Step é cada uma daquelas linhas, tá? Para quem não sabe. Eu posso utilizar em outros cenários. Com isso, eu vou ter o reaproveitamento e eu automaticamente vou utilizar uma padronização maior, porque os comportamentos vão ser um pouco mais aproximados, e isso melhora bastante na questão se eu quero ter um comportamento meio padrão no meu sistema de forma geral, ele ajuda bastante com relação a isso, ok? E a última questão ali: se a gente já precisa de testes automatizados e se a gente já precisa de documentação, por que a gente não junta os dois então e já faz um link ali que é muito mais fácil do que a gente ficar garantindo que tudo que está no documento realmente está sendo feito através de testes. Essa Gen ajuda nisso, tá? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Ok, deixa eu dar uma olhadinha no tempo. Tá, agora, alguns desafios, tá? Para que vocês entendam. Eu já tinha trabalhado com automação de testes, já tinha trabalhado inclusive com SpecFlow. No entanto, nesse último mês praticamente ali, eu fui para um projeto totalmente só de automação. A gente entrou no cliente com uma proposta de começar lá só na parte da automação de testes, e aí nós que fomos os responsáveis por escolher a tecnologia que a gente ia usar, que forma que a gente ia fazer a automação, a gente optou por usar BDD com TypeScript. E então eu achava que eu já manjava mais ou menos da parte da automação ali. Descobri que tu nunca sabe tudo o que precisa sobre qualquer coisa, na verdade, mas nesse caso sobre automação. Então tiveram muitos desafios aí no percorrer desse caminho, que a gente foi estudando, e até hoje a gente ainda estuda, a gente ainda discute. O Hamilton ali atrás é um cara que está junto comigo no projeto, a gente está sempre discutindo e buscando na comunidade quais as boas práticas para a gente fazer aquilo. Então a gente nunca sabe tudo. Eu vou apresentar aqui para vocês os desafios que a gente percorreu até então e o que a gente notou de melhoria até o ponto que a gente está hoje, tá? Primeiro desafio de tudo: manter a documentação orientada a comportamentos e não a steps, ok? A passo a passo. Todo mundo aqui que já trabalhou com SpecFlow, qualquer coisa desse gênero ali, já se deparou provavelmente num momento em que, quando a gente olhava para os steps do cenário, ele estava mais uma questão de passo a passo do que o cara está fazendo, do que realmente explicando qualquer comportamento daquela tela. Então, dado que eu clique no botão tal, e que eu preencho o campo tal com o valor tal, e que eu preencho o campo tal com o valor tal, e que eu selecione o valor tal no combo box, e clique no botão tal, e assim vai indo. Quando vê, o cara tem umas 20 linhas de implementação de steps ali. Isso não é muito... Essa é uma coisa que é muito fácil da gente se desviar do que prega o BDD. E esse é um desafio bem grande. Para a gente também foi assim. A gente tomou um caminho que a gente prezou primeiro por fazer a maior quantidade de cobertura de códigos possível. E aí a gente acabou indo para esse lado de criar steps mais genéricos que a gente pudesse reaproveitar. E, no entanto, eles não diziam muito sobre o comportamento. E depois a gente teve que dar um passo atrás, voltar para aqueles mesmos cenários e pensar: tá, peraí, o que isso aqui está dizendo do comportamento do cara? Será que se eu disser aqui que eu estou informando o valor tal no campo tal, vai dizer alguma coisa para o cliente, para o stakeholder que está vendo aquilo? Aquilo não faz mais uma parte do processo de
de telas, então a gente acabou diminuindo campos que às vezes tinham ali umas 5 linhas só dizendo o passo de clicar em botão, informar valores, e colocou tudo aquilo com um step simples dizendo informar dados válidos no preenchimento dos dados do portador, por exemplo. Isso explica muito mais o comportamento do que eu espero, né? Do que eu colocar um monte de campos ali que não me diz nada sobre o valor daquilo para o negócio. Outro desafio que normalmente acontece, tá? O cliente não quer criar todos esses cenários. Vai chegar para o cara e vai dizer, a gente vai usar BDD e tal, vai ter essas vantagens, muito bom, meu, boa. O cara sempre aceita no começo. Aí depois, quando realmente a gente vai fazer, o cara não vai querer. Ele não vai querer escrever 15 cenários para cada funcionalidade que tiver no sistema. Ele não vai querer fazer isso. Lógico, alguns casos, a gente tem casos em que sim, mas em muitos casos o cara nem vai ter tempo para isso, porque o cara que é o stakeholder ele já tem N outras coisas para fazer. E a resposta é que ele não precisa fazer isso. Ele já tem um levantamento de negócio do jeito que ele faz e que a gente não precisa tirar daquilo dele. A gente sim, como garantidores de qualidade, a gente pode pegar aquela documentação que ele tem, com base naquilo, criar os cenários e por que não só passar para ele dizer, cara, a gente levantou esses itens aqui, é isso aqui que tu quer? Valida aí porque é com base nisso aí que a gente vai criar os comportamentos da tela, do fluxo, enfim. Se o cara aceitou, beleza, tá feito. E tem outra questão que focar no comportamento, a gente criar os comportamentos, ele melhora muito essa questão da experiência da solução sugerida. Às vezes a gente vai criar um fluxo pensando só na dificuldade técnica e a partir do momento que a gente ajuda a pensar no comportamento, já muda o mindset da gente também, para a gente pensar se aquele fluxo faz sentido para o cliente, se aquilo está numa forma confortável para ele. Então ajuda nesse sentido também. Outro desafio, tá? Até aqui tá tudo tranquilo? Tá. Outro desafio. Dado, quando e então. A gente chegou em algumas discussões também nesse ponto, tá? Porque a gente notou que em alguns momentos a gente estava colocando um dado que eu faça tal coisa, quando eu fizer tal coisa, então eu espero que apareça uma mensagem bonitinha na tela. E então, quando eu clicar no botão tal, ele vai ter que ser exibido aquele mesmo coisa na listagem X. Daí a gente ficou pensando, mas peraí, esse então aqui tem um quando dentro dele, tipo, faz sentido ter um então com quando? Tipo, eu estou botando um comportamento de execução de alguma coisa dentro do um então. E aí a gente foi atrás também para ver qual era a opinião de forma geral assim, da comunidade. Tá? E a gente chegou na conclusão, aliás, às vezes chegaram na conclusão e falaram para a gente, né, que de forma geral, o dado, normalmente onde a gente coloca ali dado, que um monte de coisas, é sempre os pré-requisitos, o que eu espero que eu tenha de dados, de situação, de contexto, ok? Dado que eu tenha essa situação aqui, quando eu executar tais passos que vão ser a trigger, ok? Quando eu executar a trigger, quando eu informar um dado errado, quando eu fizer um passo errado, alguma coisa assim, então vai ser o resultado esperado com base naquela trigger que eu fiz ali. Então vai ser sempre essa ideia, dado que eu tenha tal contexto, quando eu fizer tal coisa, então eu deveria esperar receber como um feedback tal coisa, ou como comportamento tal coisa. É sempre essa ideia. Se eu tiver então, quando eu for quando eu clicar na listagem, cara, isso é um sinal ali, é um code smell de que aquele cenário na verdade são 2 cenários, não é um só. Você deveria fazer um cenário só para garantir que deu a mensagem, o feedback de sucesso, e outro cenário para garantir que atualizou também na listagem aquele valor. Então isso aí foi uma coisa que a gente foi pegando com o tempo também. Uma coisa que é legal, no Cucumber tu consegue criar contextos, né? Nessa situação, o cenário tem que ser quebrado em 2 cenários, mas eu não quero perder o dado. Tu pode criar dentro da tua funcionalidade um contexto que vai ser criado para todos os cenários daquela funcionalidade. Exatamente. O contexto é igual, mas o processamento vai ser diferente. Exatamente. Dentro da funcionalidade, normalmente a gente vai ter vários passos que são idênticos. Dado que eu esteja logado no sistema com o usuário administrador e que eu tenha já um portador cadastrado com os dados tais, cara, isso vai se repetir talvez em 4, 5 cenários diferentes. Provavelmente todos os cenários da funcionalidade. O que a gente faz? A gente cria o contexto.
que é a contextualização do que está acontecendo, para que depois, quando a gente for em cada cenário, a gente se preocupe somente no comportamento que a gente espera em cada um daqueles cenários. Ele também tem essa vantagem. E não precisa também necessariamente o contexto ficar agrupado dentro da funcionalidade, né? Tu pode, para guiar ele, tu vai ter contextos que vão ser relacionados a funcionalidades específicas, e na tua funcionalidade só ativa a tag. E vai executar esse contexto para ti. Exatamente. Oi. Falou ali sobre a documentação orientada a comportamentos, né? Disseste sobre preencher N campos, né? Para a gente não ficar especificando isso, de que preencher o campo A, B, C, até N. Então, tu vai de uma forma mais geral dizendo, dado que eu preenchi os campos corretamente, eu consigo avançar. Como é que tu faz essa definição desses campos? Porque para te automatizar esse teste, de alguma forma tu precisa definir os campos em algum momento, né? Tu já tem a definição de campos válidos, mas como que eu sei que esses campos são válidos? Como que faz essa definição? Normalmente a gente separa em cenários, em scripts de cenários, o lugar do comportamento da tela, como a tela vai se comportar quando ela tiver com dados válidos e com dados inválidos. Em outro lugar a gente separa para validação de campo. E aí vai ter os campos, entendeu? Dado que eu informe o CPF inválido, dado que eu informe o CPF não informe o nome, dado que eu informe... Daí sim, esse cara vai ser um cara que vai ter mais uns campos, uma linha só com vários campos ali, com alguns campos válidos e outros não. E ali a gente valida a questão de mensagens e tal. Normalmente é assim que a gente faz. A gente fez isso para login, por exemplo, que a gente valida ali mensagem e tal, e a gente segue sempre nesse caminho. Vai ser um cenário específico para aquilo, mas não tem por que tu poluir o cenário que está falando só do comportamento, do feedback da tela, com coisas de campos. Então, nesse caso, até de repente, nesse caso, vale a pena tu criar um cara um pouco maior, porque daí tu está falando mesmo da documentação dos campos, só que isso não tem a ver com o feedback da tela. Isso tem a ver mais com a validação de que aqueles campos estão na tela. Né? E aí tu nota que vai surgindo mais cenários e vai enriquecendo essa documentação. Até aqui tranquilo? Mais alguma dúvida? Não? Show. Tá, agora a gente vai falar um pouco do iMock, tá? Eu passei muito rápido mesmo, a ideia é que se der um tempo, depois a gente consiga fazer uma fase 2 que entre mais nos detalhes, mas levando em conta que a gente já teve a apresentação também do SpecFlow ali pelo Altamir, que não muda muito do Cucumber, eu não quis entrar muito nos detalhes de como funciona, tá? Mas caso alguém se interesse também, a gente pode fazer um mais focado só em Cucumber. Agora falando no iMock, tá? O que é o iMock, para que vocês entendam? Ele é uma ferramenta para simular requisições HTTP, ok? O que isso significa? Digamos que eu tenho um cenário onde eu tenha N APIs que eu tenho que acessar para fazer determinado teste. A partir do momento em que eu trabalho com muitas equipes ou com ambientes diferentes, eu vou ter que começar a criar uma API para cada equipe. Aliás, sei lá, se eu tenho 10 APIs, eu vou ter que criar 10 APIs no meu ambiente do IS ali para cada equipe que está trabalhando no meu código. Isso, a partir de algum momento, começa a ficar inviável pela questão da infra, né? Não só pela questão da infra, pela questão de que é difícil tu criar às vezes ambientes idênticos, porque muda banco de dados, muda um monte de coisa, então tu vai começar a ter que ficar replicando ambientes e mudando coisas, e isso foi uma dificuldade que a gente sempre teve. Eu mesmo passei muito por isso já. A vantagem do iMock é eu conseguir mocar tudo que eu não estou testando atualmente, tudo que eu não estou desenvolvendo atualmente, e eu consigo colocar isso nesse carinha, que ele fica filtrando as requisições, e quando for uma requisição que eu já disse ali, ó, se eu fizer a chamada para aquela API passando esses dados, retorna isso aqui para ele. Dessa forma eu não preciso ter uma API funcionando. Ele vai ficar ali filtrando essas requisições, a partir do momento que eu fazer a chamada para aquela API, ele retorna para mim esses valores. Não só na situação, mas quando a gente usa API de terceiro, a gente não pode testar ela, porque vai fazer validação do CPF na base e tu paga por isso. Exatamente. Então tu cria um filtro para esse cara. Exatamente. Outro ponto é esse aí. A gente, por exemplo, ali no nosso projeto, a gente chegou na situação onde a gente tinha que solicitar cartões e ativar cartões de crédito, de verdade, uma processadora. Imagina agora eu criar um teste automatizado que vai ficar solicitando cartão, cara. Aconteceu o caso com a gente, foi uma falha de comunicação, na verdade, não foi um problema exatamente assim do processo que a gente usou.
Mas a gente tinha combinado com os caras que toda vez que a gente solicitasse cartão, a gente ia avisar eles. A gente avisou eles e a gente solicitou 250 cartões. E os caras esqueceram de passar adiante a informação e chegaram 250 cartões para eles, uma caixa desse tamanho cheia de cartões. Então, se está falando de automação ou de teste básico, não tem por que eu ficar fazendo chamada o tempo todo numa API de terceira. A gente pode mocar isso e dizer, olha, sempre que eu precisar fazer essa chamada aqui, se os dados estiverem batendo com o que é o correto aqui, retorna sucesso. Beleza. A partir desse momento eu não preciso mais criar uma API para isso, ok? Ele possui suporte para ser utilizado com Maven, com Gradle, com JUnit e também num processo totalmente isolado ali, que é standalone mesmo. Então eu consigo subir ele num processo e deixar ele rodando ali. Eu não preciso necessariamente colocar ele dentro da minha API para rodar, ok? Ele possui uma versão em .NET que imita essa funcionalidade, que é esse wiremock.net. Não cheguei a testar ele ainda, então não tem como garantir a qualidade dele, só botei a informação aqui. Tá, agora, quando utilizar o wiremock? Ok? A gente falou, aí que também eu vou entrar um pouco mais naquilo que a gente estava falando antes ali, que o Altamir comentou. Primeiro passo, se eu tenho um cliente aqui, um app, que é web ou mobile, tanto faz, tá? Que é um front e eu tenho uma API, só que eu só desenvolvo front, eu não desenvolvo API. Nesse caso, é um caso em que eu posso usar o wiremock para mocar a situação específica e não precisar ficar subindo uma API junto para testar o meu front. Assim eu consigo desenvolver, pensar só na parte do front e o mock fica tudo por trás, ok? Esse é um dos casos assim, que eu posso usar. Agora, digamos que eu não trabalho aqui com o client, digamos que eu trabalho mais com essa API aqui e eu tenho N serviços de back-end lá, que eu, sei lá, trabalho com microservices, por exemplo, e eu vou ter várias outras APIs aqui que eu uso. Esse é um caso que eu também consigo usar o wiremock para facilitar. Como eu falei antes, eu não vou precisar subir 10 APIs para fazer esse trabalho. Eu só vou ter que mapear as chamadas que eu uso, colocar tudo em um arquivinho JSON, em arquivos JSON, por exemplo, e a partir do momento em que eu subir, o wiremock vai mocar todas essas chamadas, ok? Agora, digamos que o meu problema não é esse. Digamos que o problema é serviços de terceiros ali, como a gente falou. Sei lá, validação de CPF, validação de CNPJ. No nosso caso ali, que era a processadora de cartões. Nesses casos, o que é muito difícil hoje a gente conseguir realmente um sandbox ali, de uma API de terceiro para a gente testar, a gente também pode usar esse wiremock aqui para mocar essas chamadas, ok? Essas são as vantagens. Agora, eu vou... Tá, falei, foi tudo muito bonito e tal. Agora, eu acho que ficou um pouquinho vago para vocês sobre como é que a gente usa isso, né? Então eu vou explicar rapidinho aqui para vocês, tá? Para que vocês entendam. Eu coloquei aqui um jar, tá? Que é o executável do wiremock. E a partir desse cara aqui, eu já consigo executar essas chamadas pro mock, ok? O que eu vou precisar fazer? Eu vou executar um Java, passando o nome do executável ali. A partir desse momento ele vai subir no servidor, localmente aqui, nesse caso. E ele vai estar dizendo ali que está na porta 8080, ok? A partir desse momento, se eu vier aqui no... Passar para cá. Se eu vier aqui no 8080, ele tem essa rota barra underline admin aqui, por exemplo, que eu já posso testar se ele está ok ou não. Que ele vai dizer os mappings. Ou seja, nesse caso aqui ele vai me dar uma listagem que eu não tenho nenhum mapping até agora, não tenho nenhuma rota mapeada, ok? Se eu der um barra admin barra docs, ele vai abrir esse cara aqui que vai ter uma rotinha Swagger aqui, que vai me trazer a documentação de todas as chamadas do Swagger. Eu não vou entrar em detalhes em todas elas aqui, tá? E por enquanto, até aqui está o suficiente para falar para vocês. Agora,
como é que eu vou fazer para mocar alguma coisa aqui, tá? Deixa eu só estender aqui a tela. Eu vou parar o serviço. E eu vou criar aqui, ó, ele cria uma pastinha mappings, eu vou criar um arquivo aqui dentro dizendo teste.json, tá? Aqui dentro eu vou colocar um arquivo que vai dizer qual vai ser o meu mapeamento. Ó, o que está dizendo nesse arquivo aqui, tá? Estou dizendo que toda vez que eu chamar um método get para o URL, sei lá, aqui ó, Josias/teste, ele vai me retornar um status 200 com um body dizendo hello world ali e no tipo texto, beleza? Até aqui tranquilo, um arquivo em JSON, só salvei ele dentro. A partir desse momento, quando eu subir o iMock, ele vai ler todos os arquivos que estão dentro daquela pastinha ali, todos os JSON, e vai colocar em memória. E aí a partir desse momento, se eu vier aqui e disser localhost 8080/Josias/teste, né? Ele vai retornar para mim o hello world que eu coloquei, beleza? Mas como é que isso me ajuda se eu estou no 8080 ali? Cara, eu posso transformar o iMock num proxy e eu vou apontar o proxy então para essa porta 8080 e toda requisição vai passar por ele. Se ele vê que tem um filtro, se ele vê que é, por exemplo, /Josias/teste, ele vai retornar o que está default. Se ele não achar nenhum mapeamento, aí isso é configurável, ele pode ou retornar dizendo que ele não achou um mapeamento, ou ele vai embora, toca realmente para onde o endereço de verdade de onde está. Então eu posso colocar ele como proxy e filtrar só o que eu quero, ok? Agora, outras vantagens, tá? Se eu quero simular, por exemplo, um teste de timeout, como é que eu vou fazer nesse caso? Eu tenho um carinha aqui que se chama Fixed Delay Milliseconds aqui, que eu posso dizer quanto tempo vai demorar para ele retornar esse carinha na chamada, ok? Então coloquei ele aqui, vou mandar subir de novo. É no /delayed, né? Agora se eu vier aqui colocar o /delayed, ele vai demorar 2 segundinhos e vai retornar, ok? Agora, digamos que eu quero testar um crash de uma tela ali, uma tela que realmente deu erro, tá? Eu tenho um carinho específico para esse também, que é esse fault aqui, ó. Ele tem vários erros específicos, que é algo que é bem difícil de simular, criar um teste para garantir isso, tá? Coloquei ele ali, eu sempre tenho que derrubar porque ele aloca em memória. Subiu, como é que é o nome? /fault. Venho aqui e coloco /fault, deu crash. Até aí beleza. Agora tem uma outra questão que é muito interessante também. Eu já estourei meu tempo, mas eu vou só para mostrar para vocês aqui. É esse cara aqui, ó, que é o record. E para que ele serve, tá? Digamos que eu tenho uma API, só que eu não sei todas as chamadas que ela faz por trás lá. Ela faz aquilo faz chamada, sei lá, de SOAP, por exemplo, e eu não quero ter que mapear na mão todas as chamadas que ele faz. Eu tenho um negócio aqui que se chama record, em que eu vou subir aquele mesmo cara ali. Essa tela fica nessa rota de admin recorder aqui. Eu vou dizer qual é que é o site que eu quero colocar aqui, tá? Que no meu caso, por exemplo, vai ser o iMock aqui. E vou clicar em record. A partir desse momento, é lógico, nesse caso eu tenho que habilitar aqui o proxy, né? Mas a partir de agora, toda vez que eu escrever aqui com alguma URL que bata nesse iMock.org, ele vai primeiro passar pelo iMock. O iMock vai guardar essas requisições como filtro e ele vai guardar também o que ele retornou para o cara. Então tudo isso eu vou guardando, ele vai criando aqueles mesmos mappings. Ó, eu posso ver aqui, ó.
acessei o WireMock, ele acessou a página. Se eu vier aqui nos arquivinhos de mapping, ainda não. Esse é o problema de fazer ao vivo as coisas. O VS Code trava, às vezes dá um refresh no VS Code. Talvez, vamos ver, eu tenho a pastinha aberta aqui. Mappings. Não, ainda não. Docs. Ah, tá. Tem a questão do cache também. Vamos ver. 5. Aqui. Getting started. Vou clicar no link ali, ele vai acessar. Não funcionou agora. Eu vou ver o que aconteceu e depois no final da repente eu mostro. Mas basicamente o que ele faz é ir guardando essas informações. Eu testei umas 3 vezes antes de vir aqui. E daí ele vai salvar essa informação ali nos mappings. Então eu já, digamos que eu tenho todo um caminho que eu tenho que fazer numa API. Eu posso subir esse ambiente na minha máquina. Eu posso dizer, ó, fica olhando sempre que for chamar a URL tal e fica guardando todas aquelas chamadas e os retornos para ela. E vou fazendo o meu processo normal. No final, ele vai guardar então todos os retornos desse cara e eu posso pegar essas informações e usar elas para o meu mock. Então eu não preciso criar manualmente esse mock desses caras, ok? Isso é muito válido para eu saber quais são os parâmetros que eu estou passando através do meu XML, do meu REST. Então ele é bem útil, ok? Ele armazena uma informação mais ou menos como o header ali? Ele armazena... Isso, ele armazena como JSON. Ele cria um arquivo JSON de mapping para cada requisição, dizendo qual é o objeto de filtro de vinda, que no caso é a requisição, né? E qual é o retorno que ele deu. Daí é o status, os headers, o body, o corpo do que foi enviado. E se tiver alguma imagem, alguma coisa assim, ele salva também nessa pastinha de files aqui. E aí ele só referencia os arquivos. E depois eu posso deixar offline no meu PC, meu Note, por exemplo, e ele vai fazer as chamadinhas ali usando só o que ele tinha mapeado. Bom, bastante pela questão de tempo. Acho que eu vou finalizar aqui. Tem alguma dúvida de alguém, de alguma coisa com relação ao WireMock? Certeza? Nenhuma? Ele consegue simular, tipo, o package drop também? Cara, não cheguei a dar uma olhada, mas eu acho que talvez sim. Ele tem muitas configurações pré-definidas ali, então é possível que sim. Show. Então, pessoal, de forma geral era só para trazer para vocês uma alternativa para essas questões que para mim já aconteceu muito de problemas de APIs de terceiro e tal. É uma ótima alternativa para isso, tá? Outra vantagem, ele sobe com Docker, então eu consigo subir um container junto com Docker e colocar na minha integração contínua. É isso que a gente está aplicando hoje lá, junto com o pessoal da Acesso, e está trazendo muitas vantagens para a gente. A gente está em passos de fazer ainda, mas já está trazendo bastante vantagem. Bom, se não tem nenhuma dúvida então, acho que eu vou finalizar aqui, senão vou comer o tempo do Matheus. Valeu, pessoal. Valeu.